Oi gente, tudo bom? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E mais uma vez eu vim falar sobre Animais Fantásticos porque eu sou uma Potterhead, eu sou louca por Harry Potter, basicamente eu me sinto com 15 anos de novo passando por tudo isso, né? E obviamente eu vim dividir com vocês aí algumas coisas sobre o filme novo. Praticamente todo mundo já deve ter visto. Ele acontece muito antes da história de Harry Potter, né? Então eu peguei aí as melhores teorias que eu vi por aí sobre o filme e eu vim dividir com vocês pra gente poder conversar sobre isso, discutir e vocês darem a opinião de vocês, e eu acho que vai ser muito legal. Só que eu tenho muita coisa pra falar, então vamos lá! A primeira teoria também é a teoria que eu menos acho válida, porque eu acho que ela ainda não tem muitos fundamentos. E a teoria é de que o Grindelwald seria um vidente, né? Como eles chamam em inglês é seer. Se vocês não se lembram, a Trelawney, que é a professora de adivinhação do Harry, ela tem essa coisa de ser uma seer, né, uma adivinha. Não é que ela prevê o futuro, porque existem formas de você prever o futuro, mas ela tem visões que se tornam profecias. Então é um pouco além de simplesmente prever o futuro. E aí parece que o Grindelwald, ele pode ser um seer. Por que isso acontece? Bom, lá na metade do filme, ele ainda tá no corpo do Graves, e ele tá conversando com o Credence. Ele fica falando que ele viu o Credence junto com ele enquanto ele conquistava Nova York, o Credence estava ao seu lado, e ele tem certeza que o Credence está conectado de alguma forma ao domínio dele, né? E ele sabe que o Credence está conectado ao obscuro, só que ele acredita nesse momento do filme que o Credence conheça o obscuro, que o obscuro faça parte da vida do Credence. E por isso que ele vê o Credence nessa visão que ele tem, porque ele acha que o Credence não tem capacidade de aguentar um poder daquele. Ele julga o Credence como uma pessoa muito incapaz. E aí acontece o quê? No final do filme a gente descobre que na verdade o Credence era realmente o obscuro e que possivelmente essa visão que ele diz ter tido estava correta, porque o Credence realmente tinha alguma coisa a ver, só que diferente do que ele achava, o Credence realmente é o obscuro e não simplesmente conhece o obscuro. Então aí tem várias questões. Uma delas é que o Grindelwald, ele é uma pessoa muito ligada a sangue puro de bruxo, e aí obviamente ele não seria uma pessoa que se conectaria com a adivinhação, porque ela é uma arte um pouco desdenhada pelos bruxos, né? E a gente sabe que os trouxas, né, eles são muito conectados com essa arte de cartas de tarô, de leitura da sorte no chá, enfim. Então, ela é uma arte que é meio considerada, tipo, é meio bosta. Então eu não consigo imaginar como um bruxo como o Grindelwald, que é um cara que acredita no sangue puro, se voltaria pra uma arte dessas. Eu acredito que seja mais possível que ele realmente tenha esse poder de ver o futuro, né, de ter essas profecias. Só que a gente nunca teve nenhum registro sobre o Grindelwald ser um bruxo desses. É óbvio que pode ser uma informação que seria adicionada agora, mas então a gente não tem muita base pra ter essa teoria como real ou possivelmente real ou não. Então vamos ver, talvez isso seja confirmado nos próximos filmes, né, ou pela própria J.K. Bom, vamos lá pra nossa segunda teoria. Essa é a teoria que eu tenho certeza que é real. Assim, a J.K. não confirmou, mas obviamente é a única coisa que faz sentido, sabe? E na verdade é uma daquelas coisas que faz a gente pensar como é foda essa mulher, né? Porque é uma coisa que conecta com milhões de coisas que eu nunca imaginei. E é o fato da Ariana Dumbledore ser um obscuro. Então vamos falar um pouco da Ariana. A Ariana é a irmã do Albus, né? Do Dumbledore. Ela sofria bullying de alguns garotos que moravam próximos a ela, e ela se sentia muito tensa por causa disso, e ela acabou reprimindo a sua magia. A história da existência de um obscuro, da criação de um, é quando um bruxo reprime a sua magia, e aí a magia fica dentro dele e ele se torna um obscuro, que é uma força do mal. Então faz muito sentido que a Ariana tenha reprimido essa magia. Além de todos os paralelos que existem entre ela e o Credence, deles serem jovens, deles terem matado a mãe deles em uma explosão de magia inexplicável até o momento. Mas a grande questão que, cara, deixa essa teoria muito real é uma frase do livro de quando o Aberforth tá explicando pra eles como aconteceu essa situação do Grindelwald, do Dumbledore e etc. E ele diz o seguinte: o que eles fizeram destruiu a Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar magia, mas tão pouco conseguiu se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e ela enlouqueceu. Irrompia dela quando não conseguia controlá-lo, e por vezes ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. E a gente sabe que isso é basicamente a descrição de um obscuro, né? De tudo que a gente viu no filme, do Credence sendo um obscuro. Então não tem como, gente. A Ariana Dumbledore
era um obscuro certeza. Muitas pessoas acham que essa foi a primeira vez que Grindelwald encontrou com um obscuro, né? Então ele conheceu o Dumbledore e foi assim que ele teve o primeiro contato e por isso ele estaria em Nova York atrás do Credence. Porém, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que Grindelwald só foi pra Godric's Hollow pra encontrar esse obscuro. E por acaso ele trombou no Dumbledore e aconteceu tudo que aconteceu, né? Só falta a gente saber aí qual foi a questão. Se Grindelwald aprendeu que era um obscuro a partir dela ou se Grindelwald foi atrás dela já sabendo o que ela era. A próxima teoria não interfere tanto assim na história, não é uma teoria mind-blowing, porém é uma teoria bem teórica. A teoria de que Newt teria sido responsável por dar Aragog para o Hagrid. Claro, tudo faz sentido. Aragog é a aranha do Hagrid que vive na Floresta Proibida. O Hagrid, ele também foi expulso de Hogwarts, assim como o Newt na época dele, e ele foi expulso de Hogwarts porque ele estava com uma criatura mágica lá, contrabandeada. Essa criatura nada mais era do que Aragog, que depois acabou vivendo lá na floresta e acaba aparecendo aí na história do Harry, e é assim que a gente descobre a história dela. Ela foi dada de presente para o Hagrid, vinda dentro de um bolso de um viajante. E o Newt, ele é o quê? Um viajante. Ele tem bolsos, que na verdade é uma mala, porém seria uma ótima alusão a como ele chegou lá. E claro, o Hagrid, ele estudou em Hogwarts, né, como todo mundo sabe, e o Newt publicou Animais Fantásticos de Onde Habitam em 1927. E o Hagrid entrou em Hogwarts em 1928 e desde o ano em que foi publicado, Animais Fantásticos de Onde Habitam é um livro obrigatório para os estudantes de Hogwarts. Então, possivelmente foi em Hogwarts com o livro de Newt que o Hagrid se apaixonou pelas criaturas mágicas. Ele via as criaturas da mesma forma que o Newt via. Por isso, eles são muito parecidos, o Newt e o Hagrid. Os dois foram expulsos por situações muito parecidas. Os dois gostam mais de criaturas do que de pessoas, né? Eles sabem lidar mais com criaturas mágicas do que com pessoas. Quem seria louco o suficiente para dar na mão de um adolescente uns ovos de aranha e falar, Tó, cuida dessa porra? Só poderia ser o Newt, né? Eu acho também que essa teoria, ela é bem real. Eu espero que a J.K. confirme ela de fato. A nossa última teoria está relacionada com o fato de que eu acredito 100% de que Dumbledore foi o responsável por enviar Newt para Nova York. Então vamos aos fatos, né? Newt chegou em Nova York lá com a sua maletinha. Ele disse que ele foi comprar um bicho específico que só vendia lá. Só que a gente sabe que ele foi tentar devolver uma das suas criaturas ao seu habitat natural. Porém, eu acho incrivelmente curioso que o Newt tenha chegado em Nova York juntamente com os acontecimentos de um obscuro. Por acaso, ele tinha um obscuro na mala, então ele sabia que era um obscuro, né? O Grindelwald, como a gente viu nos jornais, ele estava desaparecido, ninguém sabia onde ele tinha ido, ninguém sabia qual era o paradeiro dele, mas por um acaso do destino, o Newt foi parar no mesmo lugar, no mesmo horário que o Grindelwald. Sabemos que na época em que o filme se passa, Dumbledore e Grindelwald já tinham se encontrado, já tinham vivido aí uma parte da sua história, certo? E obviamente Dumbledore estaria muito de olho em Grindelwald pra saber quais seriam os próximos passos do bruxo, sabe? Ele ia ficar monitorando porque a gente sabe que o Dumbledore é assim. E a gente também sabe que o Dumbledore é um puta de um manipulador. Basicamente, os 7 livros de Harry Potter, ao invés de chamar Harry Potter e poderia se chamar Dumbledore manipulando a cabeça do Harry Potter. Porque é o que ele faz em todos os momentos. Ele não consegue ser sincero, direto e explicar as coisas. Ele tem que manipular todo mundo e manipular o Harry. E, obviamente, ele deve ter manipulado o Newt em algum momento, porque o Newt foi expulso. Ele tentou impedir isso acontecesse e, por algum motivo desconhecido, ele gosta muito do Newt. Então, obviamente, ele poderia muito bem ter manipulado o nosso querido bruxinho aí pra ir parar em Nova York, só que sem saber de nada. Eu acredito que o Newt foi pra Nova York sem saber de nada, mas eu não acredito que o Dumbledore tenha sido inocente e simplesmente não teria falado nada, entendeu? Todo mundo tava procurando o Grindelwald, obviamente o Dumbledore também estaria procurando ele. Ele sabia que o Newt faria de tudo pra não deixar que o Credence caísse nas mãos erradas. Então, cara, pra mim, isso é bem real. E é isso aí, gente. Essas foram as minhas 4 teorias que eu achei as teorias mais interessantes de Animais Fantásticos até agora. Eu tenho certeza que daqui pra frente vão começar a surgir cada vez mais, porque fãs de Harry Potter analisam até a vírgula que essa mulher botou nesses livros, né? A gente sabe disso. Então, se vocês têm outras teorias, se vocês têm outras ideias, ou se vocês têm opiniões sobre essas teorias que eu falei, comentem aqui embaixo. Me digam se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha pra ajudar e se inscrevam no canal, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!